Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa live desse dia. Pessoal, é uma alegria enorme receber vocês aqui nessa live de boas-vindas no curso de licenciatura em teatro. Eu quero iniciar aqui dizendo que, em nome da nossa coordenadora do curso, da professora Rafaela, eu quero dizer que é um prazer estar aqui acompanhando esse momento que é tão especial, que é tão rico e que marca o início da nossa trajetória acadêmica com vocês aqui em 2026. Eu sou a professora mediadora Fernanda Terra, vou estar acompanhando vocês aqui na trajetória, na jornada do curso de vocês e hoje, em nossa segunda live, né, que tem aqui o objetivo de aproximar um pouquinho vocês aqui do curso que vocês escolheram cursar, né, trazendo um pouquinho sobre a área, a formação, os caminhos que podem ser trilhados dentro dessa formação, ao longo dessa jornada. E para a gente bater esse papo, para a gente conversar aqui, eu tenho uma alegria enorme em receber o professor Vanderlei Bachega, que carinhosamente a gente chama de professor Vande, né? Eu quero já agradecer desde já a disponibilidade, a generosidade de ele compartilhar aqui os seus conhecimentos com a gente. E eu vou pegar uma colinha aqui, gente, porque eu quero fazer aquela apresentação bem performática para falar sobre o professor Vanderlei. Então, o professor Vanderlei, ele é um artista da cena, ele é produtor cultural, é professor com formação em licenciatura em teatro, mestrado em teatro e doutor em artes cênicas. Ele desenvolve pesquisas na área da pedagogia das artes cênicas, com ênfase em iluminação cênica, cenografia, design cênico e formação de professores. Ele também atua na criação de espetáculos e experiências cênicas imersivas, integrando o projeto Acusma, me corrija depois, prof, e também a produtora Candelabro Produção Cênica, além também de atuar como professor colaborador no curso de artes cênicas da UEM. Pessoal, é um currículo vasto de muitas experiências aí que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso bate-papo de hoje. É uma trajetória que vocês vão perceber que dialoga diretamente com a formação de vocês e também com os desafios contemporâneos do teatro, né? O que certamente vai tornar essa conversa ainda mais rica e inspiradora também. Diante disso tudo, não quero me alongar, não quero tomar aqui o nosso tempo, e eu quero passar a palavra para o nosso professor, que eu vou convidar aqui. Seja muito bem-vindo, professor Vanderlei, professor Vande, carinhosamente. Olá, Fer, muito obrigado pela recepção. Um oi para todo mundo. Acho que é sempre bom assim ter essa troca e conversar com as pessoas. Tenho um carinho muito grande pelos cursos de artes da Unicesumar, então estou aí faz um tempinho colaborando com a instituição e recebi esse convite da professora Rafaela Haddad para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória e aí responder a pergunta dessa live. Por que teatro? Por que teatro, prof? Vamos lá. Por que teatro, né? Eu vou trocar a pergunta, vou ser ousado. Eu vou escrever por que não teatro, né? Por que não? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem essa trajetória, assim, interessante. E eu acho que eu vou começar aí falando de uma coisa que talvez aflige a muitas pessoas, assim, né? Eu decidi que eu queria fazer teatro profissionalmente quando eu estava na minha 8ª série. Então, eu descobri que ia abrir o curso de artes cênicas na Estadual de Maringá. Eu sou maringaense, nasci e cresci em Maringá. Eu descobri quando eu estava na 8ª série que abriu o curso. E aí, quando eu estava na 8ª série, foi o primeiro ano do curso ali. E eu falei, cara, isso aqui é muito interessante. Eu me interesso muito, já tinha feito muitas experiências de teatro na escola. E eu tive um professor que era bailarino, ele era meu professor de inglês na escola, mas ele foi bailarino, e ele morou um tempo no Rio de Janeiro para fazer faculdade de artes cênicas. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci na minha vida, assim, que falou para mim que alguém podia fazer esse curso, que isso era uma profissão e tudo mais.
E aí, quando eu, lá na oitava série, no auge dos meus, sei lá, 13, 14 anos, cheguei para ele e disse assim, professor, eu quero fazer artes cênicas. E aí, ele me deu a seguinte resposta que eu carrego no meu coração. Ele disse assim, é um ótimo curso para quem quer morrer de fome. Né? Então, ele jogou um balde de água fria, Bem motivador, né? bem motivador, assim. Ele me trouxe uma questão que era uma questão que eu já tinha ouvido dos meus pais, dos meus parentes, que eu já tinha ouvido de colegas, até mesmo de outros professores, né? Existe uma visão sobre o teatro na nossa sociedade que é uma visão de não enxergá-lo como um campo de trabalho, né? E muito menos como um campo de conhecimento. Então, a gente tem, dentro das universidades, ainda um olhar estigmatizado para as artes, né? Então, eu acordei hoje e acabei de ver que atualizaram uma continha dos incentivos, das leis de incentivo à cultura, que a cada R$ 1 investido se volta R$ 7,50 para o Estado. Então, nós somos uma economia que emprega muita gente de todas as áreas possíveis e que retorna positivamente para o Estado. Então, hoje, eu tive o prazer, muitos anos depois, de encontrar esse professor, quando eu já era doutorando, mestrando, já era professor, eu morava sozinho e eu pagava todas as minhas contas com teatro. Né? Então, eu pude olhar para aquele professor e dizer, olha, você falou que não ia dar certo, eu estou aqui, deu certo, porque existe campo de trabalho, existe essa possibilidade, e é uma ciência, é um campo, é uma atividade, é um lugar para se ser, estar, né? Sim. Então, eu entendo que esse lugar do teatro, ele pode assustar muitas pessoas, e ele pode, ao mesmo tempo, ser convidativo para outras, né? E agora, falando um pouquinho mais de trajetória mesmo, assim, eu vou voltar lá para a infância, porque eu acho que todo mundo que quer fazer teatro em algum momento teve alguma coisa na infância que te marcou, assim. Eu vim de uma família onde todo mundo sempre cantou. Então, a minha avó cantava, a minha mãe cantava na igreja, a minha irmã cresceu, minha irmã mais velha, e cantava na igreja também. Então, eu sempre estive envolvido com as questões da igreja católica, e a minha mãe era sempre a leitora, a coordenadora de liturgia, então o espírito de liderança e essa participação expositiva nas coisas, né? Expositiva porque tem muita gente que participa, mas fica lá escondidinho. A minha família não, ela sempre esteve à frente. Então, isso meio que veio Atuante, de né? berço. Exato. Sempre veio de berço, assim, sempre estava lá na frente. Então, desde muito novo eu fazia leituras na igreja, eu cantava no coral infantil, depois eu passei a cantar no coral de adultos, que era liderado pela minha irmã. Então, tudo isso me influenciou bastante. E quando eu estava na quinta série, ali a minha família me trocou de escola, eu estava numa escola pública, fui para um colégio particular que investia muito em atividades diversas, dentre elas o teatro. Então, desde lá da quinta série, eu tinha práticas de teatro com a professora de língua portuguesa, que hoje, o Vanderlei, distanciado da situação, olha e problematiza completamente. Mas se não fossem essas experiências, né, eu não teria sido despertado para isso. Eram E atividades aí, extracurriculares, Vande? não, eram atividades de sala mesmo. Então, Entendi. normalmente não eram ligadas à professora de arte, era Uhum. ligado à língua portuguesa, disciplina de língua portuguesa, né? Então, eram atividades ali que a professora dava e falava, vai, vamos decorar esse texto aqui e fazer um teatro, né? Como se fosse Entendi. isso que ia fazer teatro. Uhum. E aí, vi muito pouco no campo da disciplina de arte durante a minha graduação toda, né? Minha graduação, durante a minha escola toda, então, a minha formação. Vi muito pouco sobre teatro na disciplina de arte. E aí, hoje eu também já entendo que isso é um problema, isso é uma questão, Uhum. e fui entender o porquê durante toda a minha trajetória, fui entender por que a gente via artes visuais o tempo todo e a gente não via as outras linguagens, né? E aí, enfim, fiz as atividades na escola. No ensino médio, a escola tinha um grande projeto que juntava todos os alunos, e era uma escola muito grande. Então, o meu ensino médio, eu tinha, no primeiro e segundo ano, eu estudava com 60 pessoas dentro da minha sala de aula.
E Nossa. no terceiro ano de ensino médio eram 120 pessoas. Então, a gente fazia espetáculos, que a gente chamava de noite cultural ali, com 300, 400 pessoas. Então, eram atividades muito grandes, alunos, né, em cena, Sim, participando, dançando, cantando, fazendo teatro, né? Então, isso moldou muito a minha personalidade e a gente ia para o maior teatro da cidade de Maringá, que é o Teatro Calil Haddad. E aí, lá, eu me encantei por aquele lugar, né? E eu lembro de sair de um dos ensaios, entrar no carro e dizer para minha mãe, assim, um dia eu vou trabalhar aqui. Então, eu sempre tinha essa ideia. Só que aí entra a época de vestibular e sempre surge essa coisa, vai morrer de fome, isso não tem emprego, isso não dá dinheiro, né? Então, eu sempre quis, só que durante todo o meu ensino médio, eu tentei fugir. E aí, tem uma frase da Fernanda Montenegro que eu acho que resume muito esse processo, e ela é entrevistada por alunos de teatro, e aí ela pergunta, né, que conselho que você dá para quem quer fazer teatro? E ela responde, pare, não faça teatro. Porque se for uma necessidade, realmente é para você. Se você parar de fazer teatro e tua vida continuar normal, não era para você. Mas se aquilo te fizer falta, porque é um modelo de existência, um modo de enxergar a realidade e agir, aí de fato sim, isso é para você. Né? Então eu levo isso muito para mim e leio esse processo de escolha da profissão muito com essa cara, assim. Escolhi sim. teatro, mas também o teatro escolhe a gente, né? Uhum. Porque é uma profissão muito estressante. Então a gente se estressa bastante fazendo teatro, né? Tem Uhum. um ranking, eu não me lembro qual foi a instituição agora que fez, mas é um ranking de profissões que mais se estressam no trabalho. E se eu não me engano, o teatro é a nona posição mundial. Então é uma Nossa, profissão que muito estressante. curioso. É, Pelo o fato de estar dentro teatro, das artes, né? E a arte isso. traz esse lugar da reflexão, da criatividade. Eu não Isso. imaginava. Mas é uma das profissões mais estressantes, está aí no top 10 profissões mais estressantes Uau. do mundo. Bom, enfim, fugi, fiz vestibular para letras, fiz vestibular para comunicação e multimeios, fiz vestibular para design, só que todos eles eu olhava e eu encontrava alguma brecha para encontrar o teatro. Então, letras para trabalhar com dramaturgia, design para ser cenógrafo e comunicação, porque eu podia estar parte de uma câmera, de algo nesse sentido. E aí estava óbvio, até que quando chegou o vestibular, o último vestibular que eu tinha para fazer, que era de fato decisivo, porque eu comecei a fazer vestibular, eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí eu passei nesses vestibulares, né, mesmo não podendo cursar ainda. A minha família falou, vai fazer o que você quer. E aí eu já tinha tomado uma decisão, que eu queria ser professor. E aí ser professor, quando a gente fala de teatro, tem dois caminhos. Você realmente gosta de ser professor, ou você pensa na licenciatura como uma segurança para a instabilidade que é o trabalho artístico. E aí, eu de fato queria ser professor, porque eu tive professores de arte que me inspiraram muito, assim, professoras incríveis que eu tive. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser professor de arte. Então foi essa a minha primeira decisão. E aí eu fiz vestibular para as artes visuais e para as artes cênicas, eu passei nos dois. E aí eu tive que escolher. E aí a escolha Uhum. foi óbvia, né? Eu tinha que fazer teatro. Era o que sempre eu quis, sempre fez sentido, e aí fui entrar para a faculdade. E aí, na faculdade, a minha família sempre cantou. Eu comecei a cantar muito novo. Então, eu lembro, eu tenho registro de estar cantando, assim, o hino nacional na escola com 3 anos de idade, né? Então, de ter formatura que nem era minha na pré-escola, e eu ia lá, as professoras me botavam para cantar. Então, eu sempre tive o canto como parte da minha trajetória. E eu entrei, eu era apaixonado por Glee, a série, então Sim. eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer teatro musical. Né? Esse era o meu plano. Eu ia entrar na faculdade, me formar, ia me mudar para São Paulo e ia focar na carreira de O teatro plano já musical. estava formado para Já você. estava formado, era isso que eu ia fazer. Uhum. Então eu estudava, eu fazia aula de canto, eu estudava belting, que é a técnica específica para teatro musical. Então já tinha assim tudo desenhado. Até que no final do meu primeiro ano da graduação, eu fiz uma oficina de iluminação cênica. E E tudo aí mudou os um seus planos. outro mundo se abriu. Outro mundo se abriu. Por quê?
quando eu entrei na graduação, eu entrei na licenciatura, eu gostava das disciplinas da área da licenciatura, elas sempre me encantaram muito. Eu acho que também ser professor tem isso de você ter um lado de liderança, né, de você olhar para esse caminho como uma coisa positiva, e eu sabia disso, eu sabia que eu ia dar aula. E aí eu percebi que na minha cidade, em Maringá, se estava começando uma primeira era dos primeiros produtores, de fato, de teatro, que tinham uma versatilidade muito grande, assim. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser professor e produtor. E aí, saber iluminação cênica ia me ajudar como produtor, né? Então, Uhum. Isso fez uma grande diferença para mim, assim, também. Então, eu fiz uma oficina de iluminação cênica, eu me encantei com tudo aquilo. Tinha muito a ver com design, que é uma coisa que eu sempre me interessei, tem muito a ver com design, na verdade. E eu olhei para um campo e não tinha gente trabalhando na cidade. Então, Uhum. Maringá é uma cidade de 500.000 de pessoas, e tinha, dentro do núcleo de pessoas que trabalhavam no teatro, tinham pouquíssimas pessoas interessadas em iluminação. E aí eu falei, Uhum. opa, eu preciso de dinheiro. Isso aqui dá dinheiro. E aí eu fui me encaminhando e eu me apaixonei. Só que além de eu me apaixonar pela profissão, eu me vi numa situação que eu fui fazer, ganhei uma bolsa de estágio para estagiar no teatro da universidade. E aí, com essa bolsa, eu ficava das 8 da manhã à meia-noite no teatro da universidade, fazendo tudo. Eu ia para aula no período da tarde, mas fazia tudo: montagem, operação, som, luz, tudo que tinha nos espetáculos que aconteciam da graduação e fora da graduação e outros projetos da universidade. Isso foi uma escola maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, me abriu muitas portas profissionais. Então, foi uma coisa muito interessante. E desde ali eu já me estressava, e as coisas não davam certo, não tinha material, o tempo era curto, né? Então, essas dinâmicas, né? E aí me encantei por isso e fui dar aula sobre de iluminação cênica antes mesmo de ter tido a disciplina de iluminação cênica na graduação. Uhum. Então, eu aprendi na prática com um técnico que tinha lá no teatro, com outro aluno que também tinha aprendido com esse técnico, fui aprendendo na prática, mas eu me incomodei. Eu falei, peraí, Uma pergunta, Vande, esse técnico, ele tinha formação em teatro ou ele também era um autodidata? ele também era um autodidata. Ele Entendi. era uma pessoa que veio de São Paulo para o interior de Maringá, e aí ele conheceu uma galera do teatro, ele sabia sobre elétrica, enfiaram ele no teatro e aí ele virou um iluminador assim, né? Não tem Porque eu acho importante trazer isso também, porque você está isso, falando da sua jornada, da sua formação isso, e do seu desejo de estudar para trabalhar com a isso, iluminação cênica, né? exato. Legal. E, e eu já posso emendar outra aba aí, né, nesse assunto daqui a pouquinho. Eu aprendi com ele na prática e ali eu comecei a me incomodar, porque eu queria que todo mundo aprendesse o que eu estava aprendendo, porque eu achava importante para a minha visão sobre a totalidade do teatro. Uhum. E não era todo mundo que estava aprendendo, porque tinha a ver com oportunidade. E porque o modelo, por exemplo, para se aprender algumas coisas no teatro e no audiovisual no Brasil, são pelo meio do sistema mestre-aprendiz. Você tem uma pessoa que aprende aquilo, e aí você vai acompanhar ela no trabalho dela, ela não vai parar para te ensinar. E é assim Uhum. que é com a iluminação cênica, é assim que é com o audiovisual, né? A gente tem que parar para pensar que o teatro na graduação, teatro, cinema, as artes visuais nem tanto, mas até mesmo a dança, são cursos muito novos dentro da Sim. universidade. Então, o curso de teatro mais velho no Brasil tem 55 anos, eu acho. Né? Então, se a gente pegar cursos de direito de grandes universidades que têm 200 anos já, então é uma coisa assustadora. Né? Então, é um curso Sim. muito novo, é uma área muito nova, e uma coisa que muda muito o sistema da graduação é programas de pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação na área das artes são muito novos também. Então, a gente tem esse lado que a gente precisa observar. Uhum. Isso também é uma questão, assim, a se pensar. E aí, os cursos de pós-graduação potencializam os cursos de graduação. E
na área de iluminação cênica, por exemplo, dá para contar nos dedos as pessoas que são pós-graduadas na área, pesquisando iluminação. Então, a gente tem um número muito pequeno de pesquisadores, tanto que a gente tem uma rede, né? A gente consegue se organizar como se tem uma rede. Todo mundo conversa. Tem literalmente um grupo de WhatsApp, né? Então, Nossa. pela quantidade de pessoas que estão pesquisando isso na universidade. E aí, eu olhei para a iluminação cênica como um campo de atuação, por não ter pessoas na minha cidade trabalhando com isso, e eu olhei para isso com um caráter pedagógico. Eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que vai me perseguir o resto da vida, que é como se ensina a iluminação cênica. Então, eu faço desenhos de luz para espetáculo, eu crio, eu sei programar mesas de iluminação, eu entendo sobre equipamentos, mas eu tenho uma pulga atrás da orelha, que é como é que se ensina. Né? Então, neste momento, eu estou em São Paulo fazendo um curso de iluminação cinematográfica. Eu sento, olho para o conteúdo, aprendo as informações, mas a cabeça do professor de teatro está aqui pensando que estratégias esse professor está usando para explicar isso. Né? Então, a cabecinha não para de funcionar. E aí, tem algumas questões que é importante a gente ter em mente quando a gente fala sobre isso do mercado de trabalho, né? Muito tem a ver com a sua cidade, porque fazer arte tem a ver com política pública. Então, se a sua cidade tem investimentos na área de política pública, as coisas vão ser um pouco mais fáceis para você. Se a sua cidade não tem, parabéns, você tem agora uma luta política para cumprir, que é fazer com que as políticas públicas para a área da cultura existam no lugar que você vai atuar. Né? E a licenciatura, hoje, eu sou um completo desencorajador das pessoas fazerem bacharelado. Por quê? O bacharelado, ele é acadêmico e ele é voltado para pesquisa. Para você fazer teatro, para você fazer dança, para você fazer artes visuais no Brasil, você não precisa de graduação. Isso é muito importante frisar. A nossa legislação trabalhista não exige graduação das áreas artísticas no Brasil. Então, se você está fazendo a graduação, é porque você quer algum conhecimento que está para além do conhecimento técnico, né? O que não quer dizer que quem não faz graduação não estuda. Pelo contrário, tem críticos, pensadores de teatro e dança que nunca fizeram graduação e são exímios, assim, né? Exímios pensadores. Então, isso é importante a gente entender. Para eu ser ator, para eu ser atriz, eu não preciso da graduação. Isso é importante. Mas se eu quiser ser um ator e uma atriz com uma grande base sólida, com um pensamento totalitário sobre aquilo que eu faço, fazer a graduação é uma grande opção, né? E fazer graduação, principalmente na atualidade, não é uma garantia da sua inserção no mercado de trabalho. Isso tem a ver com você ter uma graduação, você fazer contatos, né? Você se colocar disponível para algumas situações iniciais que vão ser precárias, né? Então, tem tudo a ver com esse jogo, essa dança das cadeiras, né? E aí é importante entender que a graduação em teatro ela vai te construir uma base sólida sobre a totalidade do fazer, assim, não só sobre aquela especificidade. Então, que você quer atuar. Então, eu sou um iluminador que fez cursos técnicos na área de iluminação, fez formação, mas eu sei falar sobre dramaturgia. Eu sei falar sobre técnica de atuação, porque a graduação me proporcionou isso, né? Ainda que eu faça essas escolhas. E a licenciatura nos dá um olhar tão amplo para entender que tudo o tempo todo é licenciatura. Né? Então, se eu estou dentro... o modo como eu me porto com o diretor é a licenciatura, o modo como eu falo com atores é a licenciatura, tudo isso é licenciatura o tempo todo. Então, a licenciatura traz essa segurança profissional, de se ter uma licenciatura e ter a possibilidade de dar aula, né? Mas, ao mesmo tempo, a licenciatura constrói um outro raciocínio de pensamento sobre o teatro, né? Sobre as artes. Então, por isso, eu dei aula em ensino médio durante 2 anos da minha vida. E aí, os alunos vinham falar, eu faço bacharelado ou licenciatura. Eu dizia licenciatura. Qualquer área do conhecimento, faça licenciatura, né? Se possível, eu faço os dois. Mas, se não for possível, escolha a licenciatura. Mesmo quem não gosta da área pedagógica e vai fazer faculdade de teatro, e isso tem aos montes, né? A gente tem aluno que entra na graduação sem saber a diferença entre bacharelado e licenciatura. Mesmo que isso exista,
e com grande frequência, eu entendo que existe um crescimento imenso que a licenciatura pode te oferecer, mesmo que você não queira ir para uma sala de aula. E outra coisa que é muito importante, o nosso campo de atuação na área pedagógica, dependendo do estado que você está no Brasil, ele é muito maior fora do sistema escolar básico, então, o que a gente chama de teatro na comunidade, ou cursos livres, ele é muito maior nessa área do que ele é muito maior na escola. A licenciatura te prepara para os dois, né? Ela te dá hoje esses dois campos, principalmente agora com a extensão universitária. Participem das extensões, inclusive se elas não forem obrigatórias. As extensões mudaram a minha vida. Tudo que eu sei que eu participei foram as extensões universitárias. Isso é muito importante a gente destacar. Agora a gente tem a curricularização da extensão, então tem a parte obrigatória, mas tudo que for oferecido, participe, assim. Inclusive aquilo que não é da nossa área. Então, eu só vou fazer extensão na área do teatro. Não. O que eu acho muito legal, a gente tem as horas complementares para cumprir na graduação, né? E o teatro, ele me dá uma liberdade que é o coordenador ali, a gestão do curso, ela vai avaliar se aquela hora complementar que você fez condiz ou não com a sua área de formação. Então, por exemplo, uma pessoa que fez direito, se ela vai fazer um curso de gastronomia, pode ser que o coordenador dela olhe para aquilo e fala: você faz direito, o que gastronomia tem a ver com a hora complementar que você está fazendo? Pode ser que ela não valide aquela hora. No teatro, a justificativa é: eu vou fazer uma peça sobre comida. Eu preciso saber sobre gastronomia. Eu vou fazer uma peça sobre astronomia. Então, eu preciso estudar astrologia, a astronomia, estudar planetas, sistema, galáxias. Tudo, de alguma forma, vira área de conhecimento para a gente. E vira cena. Então, o nosso exercício é transpor o mundo para a cena. Então, tudo é campo de conhecimento. Então, isso eu acho muito valioso da extensão universitária. Aproveitar os pretextos e fazer disso uma forma de você se aprofundar dentro da tua área de conhecimento, né? Completamente, completamente. Então, eu tenho grandes artistas que eu admiro, e uma delas é uma diretora curitibana, que também é iluminadora, que é a Nádia Naira. A Nádia Naira, ela é incrível. E ela faz peças sobre temas, por exemplo, o Tesla, Nikola Tesla, da lâmpada elétrica, sabe? Então, assim, ela tem um nível de estudo, de conhecimento sobre outros temas da vida, então, para além do teatro. Porque isso tem sido requerido no teatro. Então, tem esse caminho para a gente fazer e repensar. Então, eu acho isso muito, muito valioso, né? A gente fazer curso de tudo, assim. E é interessante nisso, né, Vande, que você traz uma característica dessa pessoa, né, que faz teatro, que é a curiosidade. É ter esse olhar de curiosidade para a vida, para o mundo, para as relações humanas, né? Exatamente. E o teatro ele nasce lá na Grécia Antiga, esse teatro ocidental que eu tô falando, tá? Que a gente vai entender. Vocês vão descobrir aí durante as aulas de vocês que o teatro não começou na Grécia, mas esse teatro ocidental que se estrutura lá na Grécia, ele é um olhar, uma reflexão sobre a vida. Então, eu preciso ter a partir de agora, um óculos que eu chamo do óculos da sensibilidade. Eu preciso botar o óculos da sensibilidade para enxergar tudo agora, porque tudo vira possibilidade de pensamento, de ampliação de um raciocínio, assim. Então, eu acho que isso expande o nosso campo de atuação. Então, fazer curso de tudo. E aí, a gente precisa, mesmo que você queira só ir para a sala de aula, a gente precisa estudar política pública, a gente precisa estudar produção, a gente precisa saber disso, porque senão a gente não cria uma subsistência do nosso trabalho. Em determinados polos de cidades, você consegue viver fazendo uma coisa só. Então, você consegue ser só ator, você consegue ser só iluminador, você consegue ser só produtor. Em outros lugares, em outras realidades, isso não vai ser a realidade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu atuo, eu canto, eu ilumino, eu produzo, eu faço cenografia, né? Todas essas coisas, elas são
parte de um processo que é um processo de subsistência, de sobreviver, eu tenho contas a pagar, etc., né? Não vivo da paixão que eu tenho pelo teatro, né? E eu literalmente tenho uma devoção, eu tenho uma tatuagem aqui que são palcos de teatro, assim. Eu costumo dizer que, na mesma proporção que uma beata vai para a igreja, eu vou para o teatro. Eu vou para o teatro o tempo todo, né? Porque é esse sistema de devoção mesmo, assim, sou devoto da coisa. Né? Tem um livro bem legal de ler, para quem quer entender a trajetória das pessoas, que é O Teatro como Sacerdócio, da Tânia Farias, que é uma diretora, atuadora do Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo de teatro bem tradicional do Rio Grande do Sul. Eles são de Porto Alegre. E aí ela escreve sobre esse sacerdócio, que às vezes é muito, muito sobre abdicar da sua própria vida, para que a coisa aconteça, para ter essa experiência. E a gente tem muito campo de atuação em muitos lugares, sobretudo na perspectiva da ação social. Então, se eu entendo que eu posso levar o teatro para discutir algum tema, para trazer alguma questão, para uma realidade, para mudança temporária de realidade das pessoas, isso é muito valioso, assim. Então, eu acho que, tentando responder a pergunta, também para a gente não se estender muito, por que teatro? Eu volto para por que não teatro? Porque é um campo de conhecimento onde eu preciso estudar sobre tudo o tempo todo. Então, né, eu falava assim, eu vou escolher uma profissão que eu nunca vou ter que estudar física e química na minha vida. Hoje eu sou iluminador, a base do meu trabalho é física e química, né? Então, eu dou aula de iluminação, eu estou lá com a tabela periódica do meu lado para explicar o que são gases halógenos, o que é bromo e iodo, por que eles produzem tal luz. Então, a gente tem um campo de uma maneira de olhar para o mundo que é muito expandida, assim. E a licenciatura só potencializa isso, né? Eu sempre brinco, assim, eu tenho colegas de profissão que são professores junto comigo, que são do bacharelado. E aí eu sempre faço uma piadinha, dando uma alfinetada na galera do bacharelado, porque a licenciatura tem seu bônus. Eu acho que a gente estuda tudo que o bacharelado estuda em outra proporção, isso é importante evidenciar. A gente passa pelos conteúdos do bacharelado, mas a gente passa por cima. O bacharelado vai a fundo e eles vão o tempo todo para a sala de ensaio investigar aquilo. Às vezes no teatro a gente vai ficar só na teoria porque o objetivo é outro. Né? Então, muito mais da ação social, da pesquisa, né, dessa outra investigação. Então, eu acho que o porquê teatro tem a ver meio que com uma maneira de olhar para o mundo, assim. Entender que levar para... Aristóteles dizia isso, né? Lá na Poética do Aristóteles. A gente pega o pedaço do mundo, leva para o teatro para observar e entender esse pedaço do mundo. A gente faz isso com o cinema, a gente faz isso com todas as áreas do conhecimento, né? E todo teatro é fruto do seu tempo. Então, hoje a gente tem um teatro contemporâneo que para muitos pode ser fragmentado, pode ser esquisito, mas esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, tudo isso é reflexo do nosso tempo. Então, eu acho que porque teatro está nesse caminho. E, sobretudo, aqui, para quem está entrando, calor, caloura, existe emprego lá fora, mas esse emprego significa muita batalha. E aí, tanto para entrar na rede escolar, porque a gente ainda vive cidades que vão dar prioridade para pessoas formadas em artes visuais. Isso é uma questão histórica que vocês vão estudar ao longo do curso. Então, a dança nem se fala, né, Fer? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, a gente precisa ter essa luta para permanecer dentro desses espaços. E nenhum emprego vai cair no sofá. Então, não é com a sua bundinha sentada ali no sofá que vai cair um emprego. Eu sempre conto que eu arrumei os meus primeiros trabalhos na fila do teatro. Eu chegava mais cedo e quem faz teatro vai ao teatro. Então, se eu quero ser professor de teatro, o que eu preciso saber? Eu preciso ser um bom ator para ser professor de teatro? Eu preciso ser um bom iluminador? Não, você precisa ir ao teatro. Esse é o compromisso que vocês têm na vida agora, ir ao teatro. Isso é a coisa mais importante. Para ver coisa ruim, para ver coisa ok e para ver coisa boa. Então, eu tenho que ir ao teatro. Isso é o mais importante. O professor que não vai ao teatro não é um bom professor. O artista que não vai ao teatro não é um bom artista. Então, eu preciso consumir o que eu faço, não só fazer.
E isso também vira rede de apoio. Se eu sou um artista e eu vou sempre no trabalho daquele outro artista, aquele artista vai olhar para mim com outros olhos, ele também vai prestigiar o meu trabalho, né? Se eu quero fazer um bom trabalho na escola, eu preciso de repertório. Senão eu vou fazer jogral o resto da minha vida, né? Então, eu preciso criar repertório, eu preciso ir ao teatro. Então, eu acho que essa é a missão que eu dou para vocês a partir de agora, assim, ir ao teatro, estar no teatro o tempo todo, né? E colocar o óculos da sensibilidade, assim, olhar que tudo pode virar cena, tudo pode virar teatro, tudo se torna interessante de outras formas, assim, e que existe campo de trabalho, e isso vai requerer de vocês profissionalização, vai querer virar uma empresa, porque hoje a gente precisa ser profissional autônomo, a gente vai aprendendo coisas na área de produção que vocês vão ter aí ao longo dos próximos anos no curso, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender e o mundo não cai no nosso colo no sofá. Se a gente quiser que ele aconteça, a gente vai ter que ir atrás. Eu acho que isso é o mais importante. E é isso, Perfeito, Fer. prof. Prof, olha só, a gente conversou aqui sobre as possibilidades de área de atuação. A gente também trouxe aqui as utopias que devem nos acompanhar, porque nós que somos da área das artes, né, nós temos as nossas utopias, e eu acho que o professor também traz aqui essa realidade do nosso campo artístico aqui no Brasil, não é? Da nossa área profissional, que eu acho que é importante a gente trazer também essa dose de realidade para que a gente consiga, desde já, pensar e traçar caminhos possíveis dessa atuação, que ela não vai começar depois que eu me formar, ela começa agora, nesse momento, né? Esse olhar, essa característica desse olhar curioso, né? De ampliar esse repertório de conhecimento que vai para além da minha área de formação, e aí trazendo um pouquinho do que o professor falou e compartilhou aqui com a gente, né? Que não é só estudar o teatro dentro daquilo que é da área, mas é pensar para além disso, né? Até porque isso amplia também o network, né? As possibilidades de contato, essa rede de apoio, tanto com o artista quanto com. Nossa, eu não sabia que eu poderia utilizar o seu trabalho, a sua atuação dentro de uma outra área que não é a área específica do teatro. O professor trouxe também os desafios, tanto dentro da educação básica, mas também essa possibilidade da arte e educação não formal e o quanto que as artes é importante nesse ambiente social. Então, a gente conversou sobre muitas possibilidades, muitas trajetórias, desafios e oportunidades. Para a gente encerrar aqui, ficou muito forte para mim o que o prof trouxe sobre a frase da Fernanda Montenegro, que marcou toda a sua trajetória, né, profissional, tanto na sua formação, na sua graduação, no mestrado, no doutorado. Quando ela disse ali, pare, né, e ficou forte para mim isso. Você hoje, prof, como professor que já tem aí uma vasta experiência, né, e que vive isso, né, de uma forma muito prática, qual seria a sua frase como professor para os nossos alunos calouros que estão iniciando essa trajetória? Da mesma forma que ela te inspirou, Fernanda Montenegro, como você hoje, como professor de referência, deixa uma frase de inspiração para os nossos alunos. E aí a gente encerra nosso bate-papo. Olha, é um exercício difícil pensar nessa frase. Ah, e aí eu acho que eu vou já para o segundo estágio da frase da Fernanda Montenegro. Então, eu acho que é pare. Se for para você, isso vai atrás de você. Então, você não vai conseguir ficar sem, né? Esse é o sentido. Porque se você ficar sem, não é para você. Porque é muito difícil fazer o que a gente faz. Então, eu acho que tem uma palavrinha que é uma ordem, assim, né? Que é a paciência e persistência. Então, pare, paciência e persistência. Porque as coisas vão demorar para acontecer. Às vezes, para você pode ser muito rápido, isso vai estagnar. E aí, para você voltar de novo para o trabalho, enfim, paciência e persistência. Eu acho que é juntando os três P's, a gente pode colocar assim, né? Pare para Ótimo. ver se isso é para você. Paciência, porque calma, as coisas têm um tempo. Então, só para vocês entenderem, né? Hoje lá em Maringá, a gente tem políticas públicas muito interessantes,
mas eu estou escrevendo um projeto hoje para executá-lo daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu preciso ter paciência, né? E aí eu preciso entender que nem sempre eu vou ter um edital, eu vou ter uma outra questão, eu preciso persistir. Se eu quero fazer, eu vou ter que persistir. E aí, às vezes, isso significa ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Então, porque tem a ver com esse processo de ter uma parcimônia aí. Eu quero muito esse sonho. Se eu quero, eu preciso ter paciência e persistência. Então, acho que são os 3 P's aí. Acho que essa é a dica que eu daria. Assim. Gostei dessa didática, os 3 P's, né? Pare, paciência e persistência. Acho que fica bastante didático para a gente refletir aí na nossa prática e na nossa trajetória profissional. Prof, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Nós vamos ter bastante contato aí durante o percurso, né, da graduação, e é sempre uma satisfação e um prazer aprender com você e ter esse momento aqui de troca. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fê, agradeço você, agradeço a professora Rafaela pelo convite e desejo aí boas-vindas para quem está entrando. Acho que vai ser uma excelente jornada. Vejo vocês por aí, espero vocês aí em alguma aula minha. E, por favor, participem, estejam aqui e estou à disposição para quem quiser trocar ideia, para quem quiser ter outras experiências aí também. Isso aí, pessoal. Vamos finalizando o nosso bate-papo aqui. Não se esqueçam dos 3 P's, pare, paciência e persistência. Vocês vão precisar disso ao longo da trajetória. Nos despedimos aqui, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.